Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 8º domingo de tempo comum. A primeira leitura é do livro do Ben-Será, capítulo 27, versículos 5 a 8. Cantaremos o Salmo 91 ou 92. Segunda leitura, São Paulo aos Coríntios, sua primeira carta, capítulo 15, versículos 54 a 58. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo 39 a 45. Convido-vos a preparar o vosso coração para escutar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: Poderá um cego guiar o outro cego? Não cairão os dois na alguma cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito deverá ser como seu mestre. Porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista e não repares na trave que está na tua? Como pode dizer ao teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro que tens na vista, se tu não vês a trave que está na tua? Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista, e então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Cada árvore conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas das sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, da sua maldade, tira o mal. Pois a boca fala do que transborda do coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora ao momento de silêncio. Preparar o coração que vai escutar esta partilha que vamos fazer. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs. No Evangelho deste domingo, escutamos o discurso da planície proclamado por Jesus neste Evangelho de São Lucas. E esse discurso apresenta vários ensinamentos que são a base do comportamento cristão e tem profundas implicações para a vida do discípulo de Cristo. O pano do fundo estão os ensinamentos éticos e valores cristãos que cada um de nós deve cultivar no seu interior e viver na sociedade de modo a dar testemunho da sua fé. O Evangelho assenta em 3 comparações destinadas a mostrar os critérios da nossa vida de discípulo de Cristo. A primeira comparação põe em cena um cego a guiar o outro cego. Jesus dirige 2 perguntas idênticas, retóricas. Poderá um cego guiar outro cego? Depois vem outra. Não cairão os dois em alguma cova ou na alguma cova? Quem vai conduzir necessita, antes de tudo, ver bem. Quem é chamado a instruir os outros com sabedoria deve primeiro possuir aquela sabedoria
que ilumina e guia o caminho dos outros. Por isso, a figura do cego é um símbolo da nossa falta de compreensão e do discernimento. Quando julgamos os outros sem refletir sobre as nossas próprias falhas, é como se estivéssemos a tentar guiar alguém para um caminho certo, enquanto ainda nós estamos no escuro, sem entender ou ver a realidade. Assim, Jesus convida a refletir sobre as atitudes de julgamento precipitados, que muitas vezes nascem do orgulho, da arrogância ou da falta de autoconhecimento. Antes de corrigir os outros, é necessário que olhemos para nós mesmos, pois, como diz o ditado popular, quem está sem pecado, que atire a primeira pedra, e ninguém vai poder, porque todos temos pecado. Quando não nos conhecemos e não reconhecemos as nossas próprias falhas, somos como cegos que procuram guiar outros cegos. A consequência disso é que todos podem cair na mesma cova, ou seja, em erro ou enganos que poderiam ser evitados com uma postura de humildade e autoavaliação. Na segunda comparação, temos a ideia do argueiro e a trave. Percebe-se logo a mensagem que serve para fazer refletir aqueles que estão sempre prontos para corrigir os outros, ou pior ainda, para falar mal dos outros, de seus defeitos e faltas. A imagem é uma espécie de comentário ilustrado da recomendação de não julgar e não ser julgado, não condenar e não ser condenado, como nós ouvimos no domingo passado. É isso Santiago dirá de outra forma na sua carta aos cristãos, 4, 11 a 12. Não faleis mal um dos outros irmãos. Aquele que fala mal de um irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és um cumpridor da lei, mas um juiz. Ora, um só é o legislador e o juiz, aquele que pode salvar ou destruir. Mas quem és tu para condenar o seu próximo? Santiago. Por Jesus nos chama à reflexão sobre a tendência humana de apontar os defeitos e falhas dos outros sem perceber os próprios erros ou limitações. E ele usa esta imagem, esta linguagem forte, o argueiro, um pequeno pedaço de madeira, e a trave, um tronco, para ilustrar essa hipocrisia. Meus caros irmãos, a trave representa os nossos próprios defeitos, falhas ou pecados, e que muitas vezes são tão grandes e evidentes para Deus, mas que tendemos a ignorar. Enquanto a trave significa cegueira espiritual que nos impede de ver claramente as nossas próprias imperfeições. Quando alguém carrega essa trave, fica difícil enxergar com clareza tanto em relação a si mesmo quanto aos outros, ou próximo. O argueiro, por outro lado, representa pequenas falhas nos outros. É que o problema não está em perceber as falhas alheias, mas na atitude de querer corrigi-las, sem primeiro tratar as nossas. Por isso, Jesus nos ensina que a nossa tendência em apontar o erro dos outros é muitas vezes uma forma de fugir dos nossos próprios problemas. Isso nós temos que cuidar. Quando focalizamos apenas superficialmente, esqueçamos de olhar para dentro, onde podem estar as verdadeiras questões a serem resolvidas. Por fim, a última comparação põe lado a lado a árvore boa e a árvore má. Essa parábola é um convite para refletirmos sobre as nossas atitudes e escolhas e sobre como a nossa vida deve refletir a bondade de Deus. A grande lição que vemos nesta terceira comparação
é que Jesus nos dá é que os nossos frutos são reflexos do que somos internamente. E ele nos ensina que assim como uma árvore boa produz bons frutos e uma árvore má produz frutos ruins ou maus, nossas ações, palavras, são o reflexo do nosso coração. Se o nosso coração está voltado para o bem, nossas atitudes também serão boas. Mas se o nosso coração está preso ao egoísmo, ao pecado e à maldade, nossos frutos serão maus. O que sai da nossa boca e que fazemos com as nossas mãos revela o que há no nosso coração. Por isso o Senhor convida-nos a olhar para esta atitude interior da nossa vida. É um desafio aprender a ser verdadeiros líderes e guias na sociedade e a praticarmos autocrítica antes de apontar as falhas e os erros dos nossos irmãos. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor que nos ajude a buscar, a corrigir os nossos próprios defeitos primeiro, com humildade, com sinceridade, para sermos verdadeiros guias responsáveis de uma comunidade forte e eficaz. 3 perguntas para esta semana. Primeiro, como posso ter uma atitude mais simples e humilde de autocrítica na minha vida? 2. Quais são os frutos que estou a produzir no meu cotidiano? 3. Será que as minhas palavras têm efeitos negativos na vida dos outros? O tema que escolhemos para esta meditação é que a autocrítica é uma peça fundamental para o crescimento humano. Bom domingo para todos, um bom início do tempo da Quaresma. Rezamos também pelo nosso Santo Padre, pela saúde, e todos os irmãos doentes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Passe bem e bom domingo também para todos.